Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 181. As Irmãs Redimidas do Salão da Justiça. Vocês realmente decidiram abandonar tudo? Estão dispostos a dedicar suas vidas ao caminho da redenção, a seguir os escolhidos dos Sete e a enfrentar o lendário inverno final? Irmã Melessa estava diante do altar na capela da casa-mãe, agora vestida com suas vestes cerimoniais. A luz do sol entrava pelo vitral circular atrás dela, projetando a sombra da estrela de 7 pontas sobre ela, fazendo-a parecer quase divina. Ajoelhadas diante dela estavam 7 noviças vestidas com suas vestes de aprendizes, enquanto ao redor dela se reunia a congregação das Irmãs Redimidas, reunida para testemunhar a cerimônia. Embora todas as presentes pertencessem às Irmãs Redimidas, elas vinham de santuários diferentes, cada um dedicado a uma das 7. O santuário do pai vestia vestes brancas puras, o santuário da mãe vestia azul, o santuário do guerreiro vermelho, o santuário da donzela verde, o santuário do ferreiro vermelho com detalhes pretos, o santuário da anciã cinza com detalhes brancos e o santuário do estrangeiro preto com detalhes brancos. Cada santuário havia enviado um representante lotando a capela. Diferentemente das irmãs de outros septos, as do septo do Sete carregavam consigo uma pesada escritura sagrada encadernada em metal, a estrela de 7 pontas. Como o próprio nome sugere, a estrela de 7 pontas era inteiramente feita de metal. Em vez de pergaminho, suas páginas eram folhas de cobre martelado, cada uma gravada com textos sagrados, e sua capa era uma placa de estanho revestida de cobre. Em tempos de paz, a estrela de 7 pontas era usada para orações e pregações. Mas quando a batalha chegava, as irmãs podiam transformá-la em uma arma. Utilizando a capa especialmente projetada, elas podiam prender a escritura na ponta de um cajado, prendendo-o firmemente com fechos para criar um martelo de guerra. Embora suas vestes as cobrissem completamente, vislumbres através das costuras do tecido revelavam que cada irmã usava uma cota de malha justa por baixo. Suas mãos, revestidas com manoplas de liga de estanho e ferro, não deixavam dúvidas, eram freiras guerreiras. O treinamento de combate era tão essencial à rotina diária quanto a oração e o estudo das escrituras. Todas as irmãs da casa-mãe eram obrigadas a dominar o uso de martelos de guerra, espadas de uma mão e meia e escudos. Elas também treinavam na arte da armadilha, aprendendo a manejar laços para subjugar oponentes. Somente aquelas que passaram por rigorosos testes de combate, juntamente com 7 testes de autoexame e 7 provas da graça divina, foram consideradas dignas de fazer o voto de redenção e se tornarem irmãs redimidas de pleno direito. As provações foram árduas. Entre quase 1000 freiras da casa-mãe, menos de 50 concluíram com sucesso os testes e ascenderam ao rol das Irmãs Redimidas nos últimos 2 anos. No entanto, isso estava começando a mudar. Os alquimistas da Caverna Negra desenvolveram uma poção conhecida como Elixir da Graça Divina, especialmente formulada para mulheres. Ela aumentava a força, facilitando a superação das provações, embora a um custo severo. A poção infligia uma dor excruciante a quem a tomasse. Para a irmã Melessa, isso era uma bênção. Somente aqueles com fé inabalável e determinação inabalável poderiam suportar tal tormento. A poção, portanto, tornou-se um meio divino de seleção, garantindo que apenas os mais devotos se juntassem às suas fileiras. As 7 noviças diante dela eram o maior testemunho da eficácia da poção. Nunca antes tantas irmãs haviam passado pelos testes ao mesmo tempo, um acontecimento tão perfeitamente alinhado com o número sagrado 7 que Melessa o interpretou como um sinal dos deuses, prova de sua aprovação ao elixir da graça divina. Quando ela fez a pergunta, as 7 noviças responderam em uníssono solene: "Estou disposta." Melessa repetiu a pergunta mais 2 vezes, e em ambas as ocasiões recebeu a mesma resposta inabalável. Satisfeita, ela colocou o estandarte da espada longa escarlate de Ligion sob a insígnia do 7 e fez os noviços recitarem seu juramento de redenção, uma versão adaptada do voto da Patrulha da Noite. Após o juramento, elas instruiu a retirarem suas vestes de noviças. Em seguida, as irmãs redimidas mais experientes de cada santuário se apresentaram, apresentando a cota de malha, as vestes cerimoniais, as escrituras encadernadas em metal e os cajados sagrados exclusivos de seus respectivos santuários. Os noviços então selecionavam o santuário ao qual desejavam se juntar, vestindo as vestimentas e armaduras apropriadas. Mas uma situação embaraçosa surgiu rapidamente. 2 noviços escolheram os santuários do pai e da mãe, enquanto nenhum optou pelo do ferreiro ou do estranho. Como resultado, os santuários do pai e da mãe tiveram que providenciar às pressas um conjunto extra de equipamentos. Os santuários Smith e Stranger, no entanto, não foram incomodados. Na verdade, acharam o resultado bastante favorável. Os recursos foram alocados com base no número de santuários, não no número de membros. Isso significava que, embora em menor número, recebiam a mesma quantidade de provisões que os santuários maiores, permitindo que suas irmãs vivessem com muito mais conforto. O monastério silencioso já selecionou 7 homens silenciosos para se juntarem à guarda da escolhida. Não podemos ficar para trás. Cada um de vocês selecionará a irmã redentora mais forte de seus santuários para se juntar à guarda também, ordenou a irmã Melessa de repente, enquanto as irmãs redentoras se preparavam para partir. Sim, irmã Melessa, responderam as irmãs em uníssono. No dia seguinte, a irmã Melessa conduziu as 7 irmãs redentoras escolhidas para fora da casa-mãe, em direção à cidade da redenção.
Na casa do Pote de Mel na Rua das Flores, na Cidade da Redenção, Sr. Robin Virvel examinava cuidadosamente cada detalhe do cômodo. O corpo da prostituta já havia sido removido pela guarnição e enviado ao Ministério Público. Embora a guarnição designada para o caso tivesse sido profissionalmente treinada para preservar a cena do crime o máximo possível durante a movimentação do corpo, muitas pistas foram inevitavelmente perturbadas. Felizmente, as pistas que foram descobertas eram apenas pequenas e não afetariam o julgamento final. As evidências mais cruciais permaneceram intactas, o suficiente para que ele descobrisse a verdade por trás do caso. Gino, Ralph, digam-me, o que vocês veem? Embora já tivesse deduzido a verdade e identificado o assassino, Robin não ordenou a prisão imediatamente. Em vez disso, virou-se para os 2 aprendizes que o seguiam e fez a pergunta. Ralph fez uma análise direta. A vítima não se opôs. O assassino atacou de repente, cortando a garganta com uma lâmina. Em seguida, eles limparam as manchas de sangue com um lençol e escaparam pela janela para a rua. Tudo condiz com o que a proprietária da Honey Pot House descreveu. Devemos agir rapidamente e perseguir o assassino. Robin não disse nada, apenas se virou para Gino, esperando sua resposta. Concordo com parte da avaliação do Ralph, o assassino de fato agiu de repente e cortou a garganta da vítima. Mas, Gino parou de falar, hesitante. Uma expressão preocupada cruzou seu rosto antes de finalmente dizer, algo parece estranho. Tem alguma coisa estranha, zombou Ralph com um sorriso irônico. Gino, você está tentando usar seu truque de intuição de sempre para passar na avaliação de novo? Da última vez, você conseguiu enganar Sr. Limon com essa bobagem. Agora acha que consegue enganar Sr. Robin também? Não estou inventando nada. Realmente tem algo estranho aqui, disse Gino com firmeza, a testa franzida. Ralph abriu a boca, pronto para disparar outro golpe, mas Robin levantou a mão para detê-lo. Explique o que você acha estranho. Gino respirou fundo, contornando cuidadosamente as manchas de sangue enquanto se aproximava da cama. Apontando para o lençol manchado de sangue, disse, o mais anormal aqui são as ações do assassino após o assassinato. Por que eles limparam o sangue? Não é óbvio, zombou Ralph. Para não ser visto enquanto escapava. Gino ignorou o tom de desdém e continuou sua análise. Mas era madrugada. Não havia muita gente nas ruas. Mesmo que houvesse alguém por perto, o assassino poderia facilmente ter se escondido nas sombras para não ser visto. Mais importante ainda, a garganta da vítima foi cortada de frente. Com base no padrão das manchas de sangue, o assassino estaria coberto de sangue. Um lençol não seria suficiente para limpá-lo. A atitude mais inteligente teria sido vestir um robe e uma capa antes de sair. Limpar o sangue foi perda de tempo. Ralph hesitou momentaneamente perplexo com o raciocínio de Gino. Embora Gino fosse seu rival no gabinete da justiça, e ele frequentemente buscasse maneiras de miná-lo diante de Sr. Robin, ele não era de ignorar seu dever. Agora que Gino havia apontado a estranheza, Ralph também começou a reconhecer as inconsistências e certos detalhes que ele havia ignorado agora pareciam ainda mais suspeitos. Alguém encenou esta cena deliberadamente. Ralph rapidamente revisou seu julgamento anterior. Robin olhou para os 2, mas não fez nenhuma avaliação. Em vez disso, disse simplesmente, deixo isso com vocês. Levem o assassino ao gabinete do juiz antes do anoitecer. Sim, meu senhor, responderam Gino e Ralph, trocando sorrisos satisfeitos. Robin se virou e saiu da sala, descendo as escadas para o pátio. Olhou para os indivíduos mantidos sob a vigilância da guarnição e anunciou, ninguém vai sair da casa do Pote de Mel hoje. Vocês todos ficarão aqui até amanhã. Um mercador viajante bem vestido correu até ele, falando em tom urgente. Meu senhor, eu sou Casper, da Companhia Mercante das Rosas. Meu mestre, Sr. Garland de Jardim de Cima, encomendou uma remessa de Lord Legion, e deve chegar hoje. Isso não me diz respeito. Estou aqui por justiça, nada mais, interrompeu Robin friamente. Ele mal olhou para o comerciante antes de passar por ele e sair da casa do Pote de Mel. Ao sair, seu olhar se deteve brevemente na proprietária antes de se virar. Robin caminhou diretamente em direção à Avenida Redemption, onde ficava o gabinete de justiça. A Avenida da Redenção começava no septo da Redenção, cortando o coração da cidade antes de se estender para os territórios ocidentais de Summerall. Cruzava com a Avenida Tumbleton em Green Valley, ligando as terras de Summerall e Tumbleton. Green Valley em si, no entanto, havia sido amplamente ignorada no contexto geral. Em ambos os lados da avenida, não apenas os escritórios administrativos de Redemption Town, mas também os principais departamentos que governavam todos os territórios de Summerall localizavam-se ali. Escritórios como o Tribunal de Justiça, o Ministério do Interior, o Gabinete de Assuntos Militares e Políticos e a Câmara do Conselho estavam todos localizados ali. Apenas alguns departamentos relacionados ao setor marítimo, como o Almirantado e a Guilda do Comércio Marítimo, tinham suas sedes em Miracle Harbor. Em meio aos imponentes escritórios desses importantes departamentos, o Gabinete de Justiça era notavelmente modesto. Apenas um prédio de madeira de 2 andares com um pequeno pátio. Sua localização, no entanto, era significativa. À sua esquerda ficava o Tribunal de Justiça, à sua direita, o Ministério do Interior e atrás dele, o quartel da guarnição. Esses prédios vizinhos eram todos feitos de tijolos e pedras maciças, fazendo com que o Gabinete de Justiça parecesse estranhamente deslocado, como se tivesse sido enfiado ali por acaso. Apesar de sua aparência modesta, ninguém subestimou o Gabinete de Justiça.
Era uma entidade independente estabelecida por Lord Ligion, esculpida a partir da autoridade tanto da guarnição quanto do Tribunal de Justiça. A jurisdição do escritório era deliberadamente vaga, tinha o direito de intervir em qualquer caso em que seus funcionários considerassem que a justiça estava em risco. Neste caso específico, Robin interveio por acreditar que a guarnição havia lidado com o assassinato da prostituta de forma muito descuidada, falhando em manter a justiça. Embora o gabinete de justiça não tivesse autoridade sobre julgamentos ou prisões, exercia imenso poder na emissão de mandados de prisão. Dentro dos domínios de Summeral, apenas alguns poucos, como Lord Ligion e Lady Nymeria, estavam fora de seu alcance. Para todos os demais, o gabinete tinha autoridade para ordenar prisões e iniciar procedimentos. Um excelente exemplo desse poder ocorreu há apenas um mês, quando Sir Kyle Svan, o recém-nomeado comandante do regimento de cavalaria, foi preso e condenado pelo gabinete de justiça por um assassinato dentro de suas próprias fileiras. Para colocar isso em perspectiva, depois que as forças permanentes de Summeral foram reorganizadas em duas divisões principais, a Guarda e o Regimento de Cavalaria, o comandante da cavalaria tornou-se uma das 5 figuras mais influentes do exército. No entanto, mesmo alguém dessa estatura havia sido preso e condenado pelo gabinete de justiça. Este caso enviou uma mensagem clara a todos em Summeral sobre a real autoridade do cargo. Agora, sempre que as pessoas falavam do gabinete de justiça, suas vozes carregavam um tom de respeito e um toque de medo. Robin chegou ao gabinete de justiça no momento em que seu colega Sor Limond saía. O cavaleiro de cabelos brancos o cumprimentou com um olhar curioso. Como os dois rapazes se saíram? Eles se saíram bem, respondeu Robin com uma avaliação imparcial. Se pudéssemos combinar os instintos de Gino com o olhar aguçado de Ralph para os detalhes, teríamos outro oficial sólido em nossas mãos. Limond deu uma risadinha. Paciência. Essas coisas levam tempo. Nesse momento, uma comoção irrompeu na rua. Robin e Limond se voltaram para a fonte da confusão. Um grupo de 8 freiras, cada uma vestida com uma cor diferente, caminhava pela avenida. Liderando-as, vinha ninguém menos que a irmã Melessa, a mãe do Séquito da Redenção. Os moradores da rua curvavam-se em respeito ao passarem. Robin e Limond, sempre observadores, notaram imediatamente algo incomum. Ao contrário da irmã Melessa, as 7 freiras que a acompanhavam não estavam vestidas com trajes religiosos comuns. Por baixo dos hábitos, usavam cota de malha. Suas mãos estavam envoltas em manoplas e seus pés, em botas de couro resistentes e prontas para o combate. Cada bota tinha uma bainha de adaga embutida no topo, com uma lâmina repousando dentro. Havia mais. Cada uma dessas 7 freiras carregava um exemplar de A Estrela de 7 Pontas, mas, diferentemente dos tomos encadernados comuns, estes eram forjados em metal sólido. Uma estimativa aproximada sugeria que seu peso era equivalente ao de um martelo de guerra de 2 mãos. Ainda assim, as irmãs o seguravam sem esforço em um braço. Nas outras mãos, cada uma segurava um cetro pesado de metal, do tipo que poderia servir tanto como símbolo de fé quanto como arma de guerra. Sua força bruta era inegável, combinando perfeitamente com suas estaturas imponentes. Quando as freiras passaram pelo gabinete da justiça, Robin e Limond, ambos devotos, curvaram a cabeça em reverência. Limond, que estava um pouco mais informado sobre os acontecimentos recentes, sussurrou: as Irmãs da Redenção. Elas provavelmente estão sendo designadas como guardas pessoais de Lord Ligion, assim como os homens santos armados enviados do Monastério Silencioso. Com a força de Lord Ligion, ele realmente precisa da proteção deles? Robin murmurou, incapaz de esconder seu ceticismo. Limond hesitou antes de apenas dar de ombros, sem oferecer nenhuma resposta. Capítulo 182. Presos no fogo cruzado. Caso depois que você terminar de limpar o viveiro, vá até o depósito de ração e leve um pouco de carne para alimentar os pássaros. O supervisor da colônia do Castelo Summeral distribuía tarefas aos seus subordinados, e Cas sempre ficava com as mais pesadas e sujas. Sim, meu senhor. Apesar da óbvia tentativa de dificultar as coisas para ele, Cas não demonstrou resistência. Simplesmente acatou a ordem e obedientemente pegou suas ferramentas para começar a limpeza. Risos e vaias o seguiram enquanto ele se afastava, mas ele não lhes deu atenção. Contanto que pudesse trabalhar no castelo, ainda era muito melhor do que ser um escravo em Ridge. Havia 7 trabalhadores da colônia no castelo de Summeral. Os outros 6, incluindo o supervisor, eram todos do vale, formando sua própria camarilha, com exceção de Cas, o único forasteiro de Essos. Caratz estava bem ciente dessa dinâmica. Sabia que não tinha vantagem sobre os homens do vale, então suportou o tratamento em silêncio, tomando cuidado para nunca lhes dar uma desculpa para lhe causar problemas. Os homens do vale, por sua vez, entendiam que havia limites para o quão longe podiam ir. Discriminar forasteiros não era um problema sério, mas se pressionassem demais e atraíssem a atenção de Lord Ligion, correriam o risco de serem demitidos. Já havia ocorrido mais de um incidente semelhante no passado. Como resultado, o pior que fizeram foi delegar mais trabalho a forasteiros, facilitando as coisas para si mesmos. Eles acreditavam que suas ações eram discretas, não dando desculpas para que ninguém os denunciasse. Mas, na realidade, os guardas do castelo viam tudo e relatavam diariamente ao administrador Mus. Cada nome era registrado em um livro-razão, cada um com uma pontuação ao lado. Se a pontuação de um trabalhador atingisse um determinado limite, ele seria transferido, geralmente para um cargo indesejável. No entanto, ao lado do nome de Cas, não havia nenhuma pontuação.
Em vez disso, a palavra capataz estava escrita circulada à tinta. Cas não fazia ideia de que já havia chamado a atenção do administrador do Castelo Mus. Mesmo que soubesse, não teria pensado muito nisso. Era um homem de desejos simples, ser um homem livre com um emprego estável e um salário decente já lhe bastava. Seu próximo objetivo era juntar dinheiro, encontrar uma esposa e adotar uma criança. Para ele, essa era a vida perfeita. Enquanto os pensamentos sobre sua felicidade futura preenchiam sua mente, suas mãos não paravam de trabalhar. Ele limpava rapidamente os poleiros, raspava os excrementos, trocava as bacias de água e consertava as vigas de suporte danificadas. Assim que o viveiro ficou impecável, ele soltou os gaviões-correio de suas gaiolas, permitindo que esticassem as asas enquanto ele limpava seus recintos. Quando terminou, o sol já estava se pondo no céu. Quando ele estava prestes a preparar comida para os pássaros, um peneireiro vulgar voou para o viveiro, pousando graciosamente em um dos poleiros. Carates hesitou por um instante antes de reconhecê-lo. Não se tratava de um dos falcões que ele acabará de soltar. Era um peneireiro vulgar de Miracle Harbor. O tubo de mensagem de latão preso à sua perna era inconfundível. Sem tocar na mensagem, Cas imediatamente correu escada abaixo para o escritório do supervisor. Meu senhor, Falcão do Mar, de Miracle Harbor, relatou Cas em hesitante língua comum. O supervisor hesitou brevemente antes de entender o que Cas queria dizer. Levantou-se rapidamente e dirigiu-se ao viveiro. Ao avistar o peneireiro, aproximou-se cuidadosamente, recuperou o tubo de latão e instruiu Cas a cuidar do pássaro antes de partir às pressas. O viveiro foi construído nos penhascos ocidentais do castelo, com toda a câmara escavada na face rochosa. Uma estreita passagem de pedra levava do viveiro ao pátio principal do castelo, uma ampla plataforma no coração do castelo de Sumeral. No meio do pátio erguia-se uma fonte ornamentada, com design inspirado no artesanato bravosiano. A água fresca subterrânea fluía da bica do jarro esculpido, em cascata, em canais que a conduziam a um reservatório próximo. Ao lado do reservatório, havia um jardim suspenso, repleto de flores exóticas vindas de toda Westeros e além. Um pequeno mirante erguia-se em meio à vegetação, e logo depois do jardim ficava o escritório de Lord Lygion, que também servia como uma sala temporária do conselho. Lá dentro, além das estantes e da escrivaninha, a característica mais marcante do escritório era uma enorme mesa de conferências. A mesa media aproximadamente 8 metros de comprimento e 2 metros de largura, com capacidade para 20 pessoas. Sua superfície era incrustada com um relevo em pedra intrincadamente esculpido, um mapa detalhado de Westeros, representando suas cidades, montanhas, rios e pontos turísticos notáveis. Este mapa de pedra não foi obra dos artesãos de Lord Lygion. Ele havia sido desenterrado durante a construção do Septo da Redenção, escondido sob as ruínas de um porão desabado em Sumeral. De acordo com a pesquisa de Mestre Thorne, a escultura era provavelmente uma reprodução da famosa mesa de mapas em Pedra do Dragão, encomendada pelo rei Aegon V. No entanto, por razões desconhecidas, nunca havia sido usada e estava abandonada acumulando poeira na câmara subterrânea até agora. O mapa de Ardósia já estava quebrado em 7 pedaços quando foi descoberto, e o número 7 parecia carregar uma sensação de destino. Depois que Mestre Thorne o consertou, ele o transportou para o castelo no pico da montanha e o colocou no escritório de Lygion, onde se tornou um de seus bens mais preciosos. A maioria dos assuntos rotineiros eram discutidos ali, enquanto apenas assuntos significativos que exigiam a presença de todos os chefes de departamento e comandantes militares eram tratados no Salão do Conselho na Cidade da Redenção. Embora o castelo de Sumeral ainda estivesse inacabado, suas principais instalações, como o ninho de águia, o escritório, os quartos, o refeitório e a cozinha, já haviam sido construídas. As estruturas restantes, como armazéns e a biblioteca, eram secundárias e poderiam ser construídas ao longo do tempo. Lygion havia se mudado para este castelo, situado no topo de uma montanha de 100 metros de altura, semelhante a um pilar, 6 meses atrás. E desde então vinha administrando os negócios de dentro de seus corredores. No início, a adaptação foi difícil, pois quem precisasse se reportar a ele tinha que pegar o elevador, o que era bastante trabalhoso. No entanto, esse inconveniente, na verdade, agilizou as operações. Questões triviais eram tratadas nos escritórios administrativos da cidade, abaixo, restando apenas questões mais urgentes que o Conselho Administrativo não conseguia resolver para serem levadas diretamente à Lygion. Como agora com esta questão específica, entregue pessoalmente por Nymeria, uma questão que exigiu sua intervenção direta. Ele é alto septão há tanto tempo que seu cérebro virou pedra, o grito furioso de Lygion ecoou de dentro da sala. Os servos que passavam do lado de fora baixaram a cabeça e saíram apressados assim que ouviram quem estava sendo amaldiçoado, temendo que se demorassem muito tempo pudessem se meter em encrenca. Nymeria tamborilou os dedos na borda da mesa de conferências com a voz calma porém firme. Amaldiçoar o alto septão agora é inútil. No momento em que ele solicitou a sua graça a revogação do acordo entre Jaile Aerys e a fé que proibia a igreja de se armar, ele nos arrastou para a briga. A única razão pela qual ele ousou fazer tal exigência foi porque nossa crescente influência lhe deu a ilusão de que poderia se safar. Lir Falvel, que acabará de retornar da Vila da Redenção, chegou ao castelo para relatar o que testemunhara em Porto Real. Sua graça ordenou que o alto septão retornasse ao grande septo de Baelor e emitiu um decreto proibindo de sair. Como sua graça pôde fazer uma coisa dessas? Septão Hullen levantou-se de um salto, o rosto tenso de emoção.
Ele está declarando guerra à fé do Sete? Assim como Maegor, o Cruel? A sala ficou em silêncio. Todos se viraram para encarar Septão Hulen. Sente-se. Se não sabe o que dizer, então calhe a boca, Ligion retrucou friamente. Você representa não apenas o septo da redenção, mas também o meu salão de verão. Você ao menos percebe as consequências se suas palavras se espalharem? Pense antes de falar. Alguns erros você não poderá cometer. Percebendo seu erro, Septão Hulen abaixou a cabeça e sentou-se novamente sem dizer mais nada. Quando voltei, ouvi notícias da Fortaleza Vermelha, continuou Lige. Sua Graça aprovou a proposta da mão de impor impostos adicionais sobre os produtos que vendemos nos 7 reinos. Haverá também um imposto sobre a moeda que cunhamos. Também ouvi rumores de que ele pretende retomar o controle sobre os degraus que nos foram concedidos recentemente. Em suma, dos 12 novos decretos, quase metade são direcionados diretamente a nós. Sua expressão era grave. Parece que Sua Graça agora nos vê como um só e o mesmo com a Igreja. Bert Falvel, que acompanhará Nimeria a Sumeral para tratar de assuntos oficiais, virou-se para o pai, perplexo. Mas Sua Graça não sempre admirou Lord Ligion? Por que ele? Idiota, interrompeu Liz bruscamente sem poupar o filho, apesar de sua posição superior. Diante do poder real, até irmãos de sangue traem uns aos outros. O que é a admiração de um mero lord comparada a isso? As exigências do Alto Septão ameaçam a autoridade da dinastia Baratheon. É claro que ele agora é um inimigo. E nós nos alinhamos demais com a Igreja, então, naturalmente, também somos um alvo. A expressão de Ligion se obscureceu enquanto ouvia. Desde o momento em que escolhera usar a influência da fé para fortalecer seu próprio poder, ele previra os riscos e preparara contramedidas, como estabelecer o septo da redenção e o septo dos milagres, instituições sob seu controle direto. Mas antes que pudesse implementar plenamente esses planos, a situação no grande septo de Baelor saiu do controle. Sua ascensão como escolhido levou o Alto Septão a acreditar que poderia restaurar o braço militante da Igreja, recuperar privilégios perdidos e, mais uma vez, posicionar a fé acima da nobreza. Meu senhor, recebi os últimos relatórios de outras regiões. Sor Balin, agora mestre dos sussurradores, pegou a informação que receberá naquela manhã e a entregou a Ligion. O Vale, as terras fluviais, as terras ocidentais, as terras da tempestade e o norte responderam a Porto Real, impondo um imposto adicional sobre nossos produtos. Ainda não há notícias de Jardim de Cima ou Lança Solar, mas parece improvável que eles cumpram. Bem, o Alto Septão causa problemas e nós acabamos pagando o preço. Não ficou claro se era pura frustração ou um momento de lucidez, mas Ligion riu de repente e murmurou antes de perguntar. E quanto ao septo estrelado e ao grande septo? Alguma notícia deles? Nada mesmo. Eles não levantaram nenhuma objeção à prisão domiciliar do Alto Septão no grande septo de Baelor, respondeu Balin, balançando a cabeça. Parece que todos estão esperando sua decisão. Nimeria, tendo passado um tempo considerável no conselho político, tornará-se especialista em manobrar em tais assuntos. Ela já havia superado Ligion nesse aspecto, discernindo facilmente as intenções dos septões do septo estrelado e do grande septo. Ligion, no entanto, ainda estava um passo atrás. Franzindo a testa confuso, perguntou, minha decisão? O que você quer dizer? Você subestima sua posição na fé do Sete, explicou Nimeria. Mesmo sem ocupar nenhum cargo oficial na Igreja, sua influência muito ultrapassa a do Alto Septão do grande septo de Baelor. Você é, na prática, o líder espiritual da fé. Agora que o Alto Septão causou tamanho alvoroço, os septões de vários septos estão esperando para ver como você reage antes de tomarem suas próprias decisões. Eu sou realmente tão influente? No último ano, Ligion passará a maior parte do tempo auxiliando Malora na pesquisa de novos compostos alquímicos e no refinamento de suas habilidades do ritual da comunhão dos dragões. Ele havia confiado a maior parte dos assuntos externos a Nimeria e seus subordinados, o que o deixava um tanto alheio à sua posição atual. Septão Hulen rapidamente o tranquilizou. Sim, meu senhor, o senhor já é o líder de fato da fé. Os homens santos dos septos mantêm uma correspondência próxima conosco. Nossas conexões são muito mais fortes do que os de fora poderiam supor. Enquanto falava, ele colocou um maço de cartas diante de Ligion. Estas chegaram depois que a notícia das ações do Alto Septão se espalhou. Cada septão está perguntando como pretendemos responder. Ligion pegou uma carta do septo estrelado. A mensagem era simples, apenas perguntando como o septo da redenção planejava lidar com a questão do Alto Septão. As outras cartas continham perguntas semelhantes, embora algumas fossem redigidas em termos notavelmente mais deferentes. A Igreja governa a fé, enquanto reis e senhores governam o reino, refletiu Ligion, deixando a carta de lado. Após um momento de reflexão, disse, Septão Hulen, amanhã, você e o Septão Joset farão uma declaração pública em nome do Septão da Redenção e do Septão dos Milagres. Deixe claro que o Alto Septão extrapolou a autoridade da Igreja e que não apoiamos suas ações. Enfatize que este foi um ato pessoal, não sancionado pela Igreja. Sim, meu senhor, eu entendo, respondeu prontamente Septão Hulen. Mus franziu a testa. Se fizermos isso, teremos o Alto Septão como inimigo. O grande septo de Baelor pode cortar o apoio financeiro. Estamos com pouco dinheiro? Perguntou Ligion em resposta. Mus hesitou e depois ficou em silêncio. Nimeria interrompeu. Deveríamos divulgar uma declaração separada nossa? Ligion balançou a cabeça. Não precisa. A declaração do Septão Hulen falará por nós.
Mus continuou. E os novos impostos de Porto Real? Pague o que devemos. Não precisa fazer disso um problema, respondeu Ligion com um aceno de desdém. Então, voltando-se para Mus, perguntou: qual será o impacto do imposto adicional sobre nós? Nossa receita cairá cerca de 30%, disse Mus, olhando para os documentos em suas mãos. Mais comerciantes optarão por fazer negócios em Porto Real para evitar o imposto adicional. Dito isso, nosso comércio com Essos permanecerá praticamente inalterado. As coisas continuarão como antes. Após uma breve pausa, ele acrescentou: na verdade, poderíamos usar isso como justificativa para aumentar nossos preços, talvez em 10%. Isso compensaria. Sem aumento de preços, interrompeu Ligion com a voz firme. Os preços permanecem os mesmos. Em vez disso, aumentem nossas exportações de armas. Enviem emissários para negociar acordos de comércio de armas com Tirosh, Lige e MYR. Ofereçam-lhes armas com desconto e, em troca, receberemos mercadorias mais baratas. Não que as mercadorias importem, o que importa é garantir que todos nessas cidades tenham uma arma feita por nós. Com a invenção do martelo hidráulico, a forja escondida de Ligion, nas profundezas das montanhas, tornou-se a indústria mais vital de Sumeral. Enquanto ferreiros tradicionais levavam meses para fabricar uma única arma, suas forjas produziam milhares em menos de um dia. E não exigiam ferreiros habilidosos, apenas aprendizes com conhecimento básico, ou mesmo trabalhadores comuns treinados por alguns dias. É claro que essas armas produzidas em massa tinham suas desvantagens. Faltava-lhes o equilíbrio e a habilidade artesanal das lâminas forjadas sob medida, e eram mais frágeis devido à sua rápida produção. Em uma luta, uma espada forjada, obra-prima, quebraria facilmente uma lâmina produzida em massa. Mas a principal vantagem era o preço. Uma espada longa feita à mão custava 10 vezes mais do que uma arma das forjas de Sumeral. E a armadura? Mus perguntou. Como antes, não vendemos armaduras. Nem uma única peça. Ligion virou-se para Lothor Bruni, que estava sentado na ponta da mesa. Seu tom era sério. Seus homens de armadura de sangue devem ficar de guarda. Qualquer um pego contrabandeando armaduras, qualquer um, deve ser preso imediatamente. Sim, meu senhor, respondeu Lothor Bruni, assentindo gravemente. Ligion continuou: ignorem Porto Real. Deixem que eles imponham seus impostos, que estabeleçam postos de controle. Não os provoquem e não se preocupem com o grande septo de Baelor. Nosso foco para os próximos anos é singular: unificar os degraus e iniciar a guerra entre Tirosh, Lige e MYR. Essa é a nossa prioridade. Todo o resto é secundário. Nimeria franziu a testa. E se Porto Real e os reinos do norte continuarem nos pressionando? E se eles exigirem que nós, como representantes da fé, nos submetamos? Ligion sorriu. Se eles continuarem insistindo, não hesitarei em lançar os 7 reinos no caos um pouco mais cedo. Nesse momento, o administrador do Hiri entrou, conduzido por um assistente. Ele apresentou um tubo de bronze lacrado e informou que a mensagem havia sido entregue por um peneireiro. Com isso, a atmosfera na câmara ficou tensa. Todos os olhares se voltaram para o tubo de bronze. Ligion abriu, tirou a carta e examinou rapidamente o conteúdo. Sua expressão ficou estranha. O que foi? Nimeria perguntou com urgência. Ligion entregou-lhe a carta. Dragão marinho. Um dragão marinho apareceu no Mar Dornês. Capítulo 183. A Fenda. Criaturas marinhas misteriosas, sejam monstros marinhos ou dragões marinhos, aparecendo no Mar de Dorne não são nenhuma novidade. Por mais de 100 anos, tais rumores persistiram, contos semelhantes às lendas dos monstros marinhos dos degraus. Muitos afirmam ter visto dragões marinhos ou outras criaturas das profundezas, mas nenhuma evidência concreta jamais surgiu. Todos os navios que supostamente encontraram uma dessas feras acabaram no fundo do mar, com a maior parte da tripulação perecendo junto com eles. Mesmo os poucos sobreviventes nunca conseguiram provar suas histórias. Um fato, no entanto, é inegável. Navios tanto mercantes quanto de guerra, vêm desaparecendo misteriosamente no Mar de Dorne há anos. Por isso, apesar das principais localizações costeiras do Castelo de Thor, do Castelo de Vil e da Colina Fantasma em Dorne, bem como da Cidade Lamentável nas Terras da Tempestade, nenhuma delas se desenvolveu em grandes portos marítimos. Quando Ligion colocou seus olhos no Mar de Dorne pela primeira vez, ele já havia reunido muitas informações sobre a região, incluindo relatos frequentes de avistamentos de dragões e monstros marinhos. Na época, ele descartou essas histórias como nada mais do que superstições de marinheiros, meras alucinações nascidas de desastres marítimos. Na pior das hipóteses, ele presumiu que as criaturas que as pessoas alegavam ter visto eram provavelmente apenas grandes animais marinhos como baleias. Agora, porém, ele sabia que estava errado. Um dragão marinho realmente existiu no Mar de Dorne. Poucos dias antes, ele havia atacado uma frota de patrulha composta por 50 navios longos e 4 navios de guerra à vela e a remo. Apenas um navio de guerra e alguns de seus tripulantes conseguiram escapar. Após questionar exaustivamente os sobreviventes, foi confirmado que a criatura responsável era de fato um enorme dragão marinho, não o Kraken da lenda dos Homens de Ferro, que se dizia assemelhar-se a um enorme polvo. Nos últimos meses, comerciantes relataram vários desaparecimentos de navios à Câmara de Comércio de Miracle Harbor. Será que esses incidentes podem estar ligados ao dragão marinho? Especulamos após ler a carta em suas mãos. É possível, Ligion assentiu levemente. Reúna todas as informações relacionadas imediatamente. Talvez consigamos encontrar um padrão útil.
Ao seu comando, Mu saiu rapidamente do escritório, recuperando os registros relevantes do arquivo adjacente com a ajuda de seus subordinados. Li Jion e Nimeria examinaram os relatórios coletados. Individualmente, os incidentes com navios desaparecidos pareciam banais, infortúnios marítimos comuns. Mas quando analisados em conjunto, um padrão emergiu. Todos os desaparecimentos ocorreram no mesmo trecho de água onde a frota de patrulha foi atacada, entre Tor e Ghost Hill, perto do litoral. Se tivessem sido apenas 1 ou 2 desaparecimentos, poderia ter sido atribuído à coincidência. Mas em apenas alguns meses, mais de 10 navios desapareceram exatamente naquela área. Coincidência não era mais uma explicação viável. Já que mais de 10 navios desapareceram naquela área, por que isso não me foi relatado imediatamente? Li Jion franziu a testa enquanto examinava os relatórios de inteligência, direcionando sua pergunta a Mus, o comissário, e a Balin, o mestre dos sussurradores. Mus foi rápido em explicar. Porque a maioria dos navios desaparecidos eram contrabandistas do outro lado do Mar Estreito, especificamente contrabandistas de armas. Eles usaram deliberadamente a costa sul do Mar de Dorne para evitar nossos navios de patrulha, seguindo a costa desde o Braço Quebrado, passando pela Ilha da Forca Cinzenta e contornando as águas que controlamos ao redor dos degraus. É por isso que não detectamos nada de anormal. Eu sabia das frotas de contrabando, acrescentou Nimeria. Houve relatos de que algumas delas transportavam armaduras e outros equipamentos cuja venda você havia proibido explicitamente. Por isso, há pouco tempo, trabalhei com o conselho para adicionar uma nova rota de patrulha, a mesma rota que a frota atacada estava usando. Li Jion ficou em silêncio por um momento antes de falar. Cuide da indenização e dos esforços de socorro às vítimas da frota de patrulha. Preciso ir pessoalmente a Miracle Harbor. Os olhos de Nimeria brilharam. Eu vou com você. Li Jion balançou a cabeça. Seu olhar pousou na barriga ainda quase imperceptível de Nimeria. Você deveria ficar aqui. Sem correria. Não se esqueça, você está grávida. Ao ouvir suas palavras, os outros presentes na sala concordaram imediatamente com a cabeça. Nenhum deles apoiava Nimeria correr o risco de viajar com Li Jion. Para eles, garantir a segurança do herdeiro que carregava era mais importante do que qualquer outra coisa. Nimeria hesitou, olhando para a barriga. Ela franziu os lábios, mas não disse mais nada. Por enquanto, a notícia da gravidez de Nimeria era conhecida apenas pelos altos funcionários de Summeral e Tumbleton. Os funcionários comuns e os cidadãos permaneciam alheios, e o número de guardas ocultos designados para protegê-la aumentara significativamente. As precauções eram necessárias, nenhum risco podia ser assumido. Para Li Jion, Nimeria e a liderança de seus territórios, a gravidez dela foi uma notícia inesperada e imensamente bem-vinda. Durante anos, todo o domínio ansiava pela perspectiva de um herdeiro. Muitos temiam que suas esperanças nunca se concretizassem. Li Jion chegou a trabalhar com Malora para desenvolver uma poção especializada usando a tábua de pedra sacrificial, runas de dragão e os frascos de elixires que Vilas lidera. Essa poção foi criada especificamente para fortalecer a constituição física de Nimeria. Na verdade, o que agora era conhecido como o Elixir dos Sete Deuses, o produto mais valioso das terras de Li Jion, era apenas um subproduto desse experimento. Felizmente, seus esforços valeram a pena. Após o uso prolongado da poção, Nimeria finalmente concebeu, garantindo o futuro de seu domínio. Embora Li Jion já tivesse vivenciado a paternidade em sua vida passada, tendo tido vários filhos, ele não tinha mais a mentalidade de um pai de primeira viagem. Mesmo assim, ele valorizava muito aquela criança. Para garantir a segurança de Nimeria e do herdeiro ainda não nascido, ele havia providenciado ampla proteção, incluindo 7 homens silenciosos, 7 irmãs sagradas da redenção e mais de 100 escolhidos que haviam tomado o elixir secreto, todos jurando protegê-la com suas vidas. Mesmo sem os 100 escolhidos fanaticamente leais, os homens silenciosos e as irmãs sagradas seriam suficientes para proteger Nimeria de quase qualquer ameaça. Não eram septões ou septãs comuns. Eram guerreiros que haviam passado por testes com poções especiais, levando suas capacidades físicas aos limites do potencial humano. Uma força de apenas 14 desses guerreiros de elite era suficiente para enfrentar um exército de milhares de soldados treinados. No entanto, nenhuma dessas precauções importava tanto quanto a força de Nimeria. Com a ajuda de poções especializadas, seu corpo havia sido aprimorado além dos limites humanos normais ao longo do último ano. O próprio fato de ela ter conseguido conceber o filho de Li Jion era prova de sua extraordinária resistência física. Além disso, Li Jion a treinou pessoalmente em combate, garantindo que ela ganhasse experiência em batalhas reais. Àquela altura, Nimeria era mais forte do que Li Jion quando entrou no torneio dos campeões. Ela estava apenas um pouco mais fraca do que ele depois de conquistar o título de cavaleiro banido. Com suas habilidades e os guardas de elite ao seu lado, Nimeria tinha pouco a temer, a menos que fosse cercada por milhares ou enfrentasse forças sobrenaturais e desumanas, como os assassinos das sombras dos Shadowbinders. Depois de garantir que a proteção de Nimeria era suficiente, Li Jion finalmente partiu de Summeral para Miracle Harbor para lidar com a ameaça do dragão marinho. Sua partida também lhe permitiu evitar um encontro problemático.
Pouco depois de deixar a Vila da Redenção, o enviado do Alto Septão do Grande Septo de Baelor chegou, buscando uma audiência. Estava claro que o Alto Septão queria o apoio de Ligion. O enviado permaneceu convencido de que Ligion o estava evitando deliberadamente, sem vontade de ajudar o Alto Septão. E quando o Septão Hulen, do Septo da Redenção, emitiu sua declaração oficial no dia seguinte, as suspeitas do enviado foram confirmadas. Com a declaração do Septo da Redenção divulgada, o Septo dos Milagres fez uma declaração semelhante. Logo depois, outros septos em todo o reino emitiram suas próprias condenações, denunciando as ações do Alto Septão como motivadas por ambição pessoal e uma traição aos votos sagrados que ele havia jurado. Entre eles, o septão mais devoto do Septo Estrelado foi o mais severo, parando por pouco para declarar abertamente que o Alto Septão havia sido irremediavelmente corrompido pelo poder e pela ganância. Por um tempo, o Grande Septo de Baelor, outrora o coração da fé dos Sete, tornou-se alvo de críticas generalizadas. Havia um movimento crescente dentro da fé para destituir o Grande Septo de Baelor de sua autoridade central e transferir o poder da Igreja de volta para o Septo Estrelado. No entanto, a turbulência desencadeada pela tentativa do Alto Septão de restaurar as forças militares da Igreja não durou muito. Terminou abruptamente quando ele foi assassinado por um devoto fanático. Antes mesmo que a notícia de sua morte chegasse aos septos da fé, o Trono de Ferro agiu rapidamente, instalando um novo Alto Septão. Um septão corpulento com experiência em agiotagem, selecionado diretamente do Grande Septo de Baelor. Embora não fosse inédito que o Trono de Ferro interferisse na nomeação de altos septões, o próprio rei Baelor, o abençoado, certa vez escolheu um pedreiro e até uma criança de 8 anos como alto septão. Historicamente, até mesmo os governantes mais poderosos eram obrigados a submeter suas preferências aos mais devotos, permitindo que eles selecionassem formalmente o alto septão de acordo com os desejos do rei. Desta vez, porém, o Trono de Ferro ignorou completamente a fé e simplesmente nomeou o alto septão, desconsiderando completamente a autoridade da Igreja. Foi a violação mais flagrante da autonomia da fé na história recente. Embora, no final, a mediação de John Arryn tenha garantido que os septos aceitassem o novo alto septão, o estrago já estava feito. Na verdade, muitos septos começaram a se distanciar do Grande Septo de Baelor e, como resultado, o Septo Estrelado, representando as antigas tradições da fé, e o Septo da Redenção, personificando seu poder emergente, gradualmente se tornaram os novos centros da fé dos Sete. Com a mudança de liderança, todos os acordos firmados entre o Alto Septão anterior e Ligion foram anulados. Qualquer apoio financeiro que ele pudesse ter recebido do Grande Septo de Baelor havia desaparecido. No entanto, para Ligion, isso estava longe de ser uma má notícia. A dívida que ele tinha com o Alto Septão anterior, que lhe emprestara fundos pessoalmente, não precisava mais ser paga. Da mesma forma, os custos da armadura de bronze confeccionada para os gigantes de pedra, encomendada pelo Alto Septão anterior, haviam sido efetivamente anulados. Quaisquer empréstimos emitidos pela fé em nome da Igreja não precisavam ser pagos ao Grande Septo de Baelor. Em vez disso, Ligion poderia redirecionar os pagamentos para o Septo da Redenção e o Septo dos Milagres, garantindo que o dinheiro, em última análise, retornasse às suas próprias mãos. Embora a agitação inicial tenha passado, suas consequências persistiram. Embora o Septo da Redenção tenha sido o primeiro a condenar publicamente o Alto Septão, as suspeitas do Trono de Ferro em relação a Ligion não diminuíram. Os impostos adicionais impostos a ele permaneceram em vigor, ainda sendo aplicados como forma de pressão. Isso se devia em grande parte ao fato de que, por meio das diversas denúncias feitas pelos septões, muitos passaram a reconhecer a influência de Ligion na fé dos Sete. Não se tratava de uma autoridade vaga ou simbólica, era real e tangível, forte o suficiente para moldar o funcionamento interno da Igreja. Não era exagero dizer que a única coisa que separava Ligion do título de Alto Septão era uma coroa de cristal. Um senhor poderoso com propriedades de terras tangíveis que também exercia influência significativa sobre a Igreja, era uma figura preocupante para qualquer governante. Anteriormente, por várias razões, o rei Robert não via Ligion como uma ameaça. Em sua mente, talvez, Ligion ainda fosse o caçador nascido em Hit que ele havia nomeado cavaleiro, um homem sem real importância política. A afeição pessoal de Robert por Ligion o cegou ainda mais para qualquer perigo potencial. Mas agora, o rei aparentemente havia despertado, retornando à mentalidade de um governante. E ao fazer isso, provavelmente percebeu que o poder crescente de Ligion era suficiente para representar uma ameaça à autoridade da coroa. Embora nenhuma hostilidade aberta tivesse surgido entre eles, estava ficando claro para muitos que a relação outrora próxima entre o Trono de Ferro e Sumeral havia começado a se romper, e à medida que a influência de Ligion continuava a crescer, essa ruptura só aumentaria. Para Ligion, a turbulência política desencadeada pela imprudência do Alto Septão tinha pouca importância. No momento em que tomou sua decisão no gabinete do castelo, ele já havia deixado o assunto para trás. O que mais o preocupava agora era o dragão marinho no Mar de Dorne. Ao passar por Blackhaven, o administrador do castelo entregou-lhe uma mensagem de corvo recém-chegada de Sumeral. A carta detalhava um novo ataque. O dragão marinho havia atacado novamente, desta vez visando uma frota mercante que fora forçada a buscar abrigo ao longo da costa sul devido a uma tempestade.
2 navios haviam se perdido no ataque, arrastados pelas ondas. Outros 2 conseguiram escapar, auxiliados pelos ventos da tempestade. Desta vez, porém, o ataque foi testemunhado por vários sobreviventes. Como resultado, havia agora mais informações disponíveis sobre o dragão marinho do que nunca. A carta em si era breve, pergaminhos de corvo eram pequenos demais para conter relatórios detalhados. Legion teria que esperar até chegar a Miracle Harbor para acessar os arquivos completos da investigação. 12 dias após o ataque à frota de patrulha, Legion chegou ao cais militar da Frota Milagrosa em Porto Milagroso. Lá, ele viu o navio de guerra que mal havia sobrevivido ao ataque do dragão marinho, recentemente rebocado de volta da ilha Long Cry. Capítulo 184. O dragão enorme. Enquanto Legion examinava os danos no navio de guerra à sua frente, ele conseguia imaginar vividamente a cena, uma fera colossal emergindo das profundezas, cravando suas mandíbulas no navio e arrancando metade dele com uma única mordida. Enorme. Essa foi a única palavra que me veio à mente. Não se tratava de uma embarcação comum. O navio de guerra tinha 4 conveses e era o maior navio de guerra à vela existente até então. Quando atracado, era quase tão alto quanto os prédios de 3 andares que ladeavam o pier. Mais de um ano atrás, quando Legion projetou esta classe de navio de guerra, ele o baseou nos maiores veleiros dos quais se lembrava de sua vida passada. Claro, ele nunca tinha sido construtor naval e sabia pouco sobre a estrutura interna de um navio. Ele simplesmente desenhou o projeto com base nas velas e cascos que vira e, em seguida, confiou a construtores navais experientes a tarefa de dar vida ao projeto. Embora o resultado final não tenha sido uma recriação exata de sua visão original, os construtores navais adaptaram o projeto usando as técnicas de construção naval existentes em Westeros, refinando-o e aprimorando-o para criar esses enormes navios de guerra de 4 conveses. Essas embarcações eram formidáveis. Seus conveses estavam repletos de balistas capazes de perfurar os cascos de navios longos com facilidade. O segundo convés era equipado com aberturas para arqueiros, permitindo-lhes atirar livremente contra navios inimigos sem se exporem a ataques. O interior amplo permitia que esses navios de guerra transportassem muito mais soldados do que uma embarcação padrão, dando à sua tripulação uma vantagem decisiva em ações de abordagem. Foi graças à implantação desses navios na Frota Milagrosa que Legion garantiu o controle total sobre o Mar de Dorne. Thor e a Colina Fantasma não tiveram escolha a não ser capitular, aceitando seus termos de paz com concessões significativas. No momento havia apenas 6 desses navios de guerra, todos designados para a Frota Milagrosa. De acordo com a estratégia de Legion, a campanha para unificar os degraus não começaria oficialmente até que pelo menos 20 desses navios fossem construídos e mobilizados. E no entanto, para sua descrença, ele havia perdido um em menos de 3 meses. No entanto, a perda não manchou a reputação do navio de guerra. Muito pelo contrário, este foi o único navio, na memória recente, a sobreviver a um ataque de um dragão marinho. Apesar dos graves danos nos conveses superiores, os conveses inferiores e a quilha permaneceram intactos. As velas dianteiras e traseiras também foram poupadas, o que permitiu que o navio retornasse ao porto em vez de afundar no mar. À primeira vista, o navio parecia estar à beira do colapso, mas, na realidade, alguns reparos seriam suficientes para restaurá-lo e reintegrá-lo à frota. A enorme escala do navio de guerra só servia para enfatizar o tamanho aterrorizante do dragão marinho que o atacara. Comparando o que vira dos restos mortais do dragão, Legion percebeu que até mesmo Vhagar, o maior dragão vivo, era pequeno em comparação com aquela fera. Se o mamute fosse usado como unidade de medida, Vhagar, na melhor das hipóteses, conseguiria engolir um mamute e meio. Este dragão marinho, no entanto, conseguia devorar 3 ou mais de uma só vez. No entanto, apesar do tamanho imenso da criatura, Legion não a achou particularmente assustadora. Para ele, proporções tão gigantescas significavam movimentos lentos e um alvo amplo e vulnerável. Com seu domínio atual da magia das runas de dragão, enquanto este dragão marinho não tivesse nenhuma habilidade sobrenatural como magia ou outros poderes místicos, ele tinha plena confiança de que poderia matá-lo sem sofrer sequer um arranhão. Agora, a única questão que Legion precisava considerar era como impedir que o dragão marinho escapasse. Embora dominasse poderosas runas de dragão, nenhuma delas lhe permitia lutar livremente debaixo d'água. Se o dragão marinho pressentisse o perigo e mergulhasse nas profundezas, atraí-lo de volta à superfície seria uma tarefa quase impossível. Existe alguma maneira de impedir que o dragão marinho mergulhe no fundo do oceano se tentar escapar? Perguntou Legion, com o olhar ainda fixo no navio de guerra danificado. Sua pergunta era dirigida a Sor Alice Redvine, comandante da Frota Milagrosa que estava atrás dele. A Alice ficou momentaneamente atordoado. Ele esperava que Legion estivesse avaliando os danos do navio ou considerando estratégias navais. Em vez disso, Legion já estava pensando em como caçar e matar o dragão marinho. Recuperando rapidamente a compostura, Alice pensou por um momento antes de sugerir: poderíamos usar arpões e barris de flutuação. Legion pensou um pouco antes de balançar a cabeça. As balistas dos nossos navios não têm poder para ferir um dragão marinho. Ele já havia conversado com a tripulação sobrevivente do navio de guerra e reunido descrições da criatura. Ao contrário de sua suposição inicial de que se assemelharia a uma fera aquática semelhante a um peixe, coberta de escamas e com barbatanas, o dragão marinho parecia muito mais um dragão de verdade que nadava pelo mar. Vários sobreviventes relataram ter visto asas,
Embora bastante danificadas e esfarrapadas como velas esfarrapadas, a presença de asas sugeria que talvez não se tratasse de um monstro marinho, mas sim de um dragão selvagem ferido. Com isso em mente, Legion considerou cada detalhe do combate com base em seu conhecimento sobre dragões. Nymeria possuía uma armadura de couro de dragão, herança da casa Footli. O couro de dragão usado para confeccioná-la provavelmente veio de um dos dragões que pereceram em Tumbleton durante a Dança dos Dragões. Legion já havia testado sua resistência antes virotes comuns de besta não conseguiam perfurá-lo. Isso confirmou que o couro de dragão não era nem de longe tão frágil quanto aparentava em certos relatos dramáticos. Era absurdo pensar que um dragão pudesse ser morto por um único virote certeiro de uma balista a centenas de metros de distância. Ao longo da história, houve pouquíssimos casos registrados de dragões mortos por flechas. As exceções eram dragões jovens, cujas peles ainda não estavam totalmente desenvolvidas, como os mortos nos tumultos no Fosso dos Dragões em Porto Real, ou casos em que flechas atingiram pontos fracos vitais, como Meraxes, que pereceu em Eliote após levar uma flechada no olho. Caso contrário, nem flechas nem balistas seriam capazes de penetrar a pele de um dragão adulto. A julgar pelo seu tamanho, este dragão marinho era provavelmente da mesma era que Balerion, o terror negro talvez até mais antigo. Um dragão daquela idade teria desenvolvido uma pele imensamente espessa, endurecida ao longo dos séculos. A menos que atingissem seus olhos ou outro ponto vulnerável, nem virotes de balista nem arpões seriam capazes de perfurar suas defesas. Embora ainda não tivesse encontrado uma maneira de impedir a fuga do dragão marinho, Legion não tinha intenção de adiar mais. A presença da fera estava causando estragos no comércio em Porto Milagroso. Uma rápida análise dos registros do cais revelou que em menos de meio mês, o número de navios chegando ao Porto Miracle havia caído em quase um terço. Agora que o navio de guerra danificado havia sido rebocado para o porto militar para reparos, aqueles que o viam em suas condições só ficavam com mais dúvidas sobre a segurança da navegação no Mar de Dorne. Se a situação não fosse resolvida em breve, o número de navios atracando em Miracle Harbor poderia ser reduzido pela metade ou até pior em um mês. Uma queda tão acentuada representaria um golpe devastador não apenas para o porto, mas para toda a economia de Someral. Planos cuidadosamente elaborados seriam forçados a parar, e a instabilidade resultante poderia levar a consequências imprevisíveis. Legion não podia deixar isso acontecer. Mesmo que não conseguisse matar o dragão marinho de uma vez, ele precisava derrotá-lo, para enviar a mensagem de que podia proteger aquelas águas. As pessoas precisavam ver que mesmo diante de um dragão marinho lendário, ele era capaz de garantir sua segurança. Preparem os navios imediatamente, ordenou Legion. Partiremos imediatamente. Mandem alguns líderes proeminentes de guildas mercantes nos acompanharem. Alice respondeu imediatamente. Os navios estão prontos para partir a qualquer momento. Mas os líderes da guilda, eles podem não estar dispostos a correr o risco. O tom de Legion era firme. Tudo bem. Informe-os mesmo assim. Vamos ver quais deles realmente merecem nossa atenção. Alice assentiu. Entendido. Então, após uma breve hesitação, acrescentou. Gostaria de falar com os sobreviventes dos navios mercantes atacados? Legion balançou a cabeça enquanto caminhava em direção à nau capitânia de Alice, a Roviad. Agora não. Traga-me os registros dos interrogatórios deles. Sem hesitar, Alice recuperou os documentos e seguiu Legion a bordo. Enquanto isso, mensageiros foram enviados para notificar os líderes da guilda mercante. E os soldados da frota nas docas começaram a embarcar em seus navios. Assim que os líderes mercantes chegassem, a expedição partiria. Essa é toda a informação que você conseguiu obter? Nos aposentos do capitão da Ponta de Flecha, nau capitânia da Frota Milagrosa, Legion folheou rapidamente os últimos relatórios sobre a frota mercante atacada pelo dragão marinho. Suas sobrancelhas franziram levemente enquanto ele olhava para cima e questionava Olis, que estava do outro lado da mesa. Sim, meu senhor. Todos os registros dos interrogatórios estão aqui. Sor Olis endireitou a postura e respondeu. Você não vê nada de errado nisso? Legion empurrou os documentos para ele. Errado? Sor Olis hesitou, pegando os registros e examinando-os. Sua expressão permaneceu confusa. O que há de errado com isso? Todas as pessoas descreveram o ataque do dragão marinho aos dois navios exatamente da mesma maneira. Um monstro enorme emergiu repentinamente do mar, mordeu os navios ao meio e engoliu todos. No entanto, nenhuma delas conseguiu explicar claramente onde o ataque aconteceu ou como conseguiram escapar. Legion apontou para uma passagem nos registros do interrogatório. Se apenas uma ou duas pessoas dissessem isso, não seria um problema. Mas quando mais de 40 pessoas descrevem o mesmo evento da mesma maneira, isso é um problema sério. Você quer dizer que eles inventaram o ataque do dragão marinho? Sor Olis hesitou antes de dar seu palpite. Os dois navios sobreviventes, seus donos são membros da nossa guilda dos mercadores milagrosos? Perguntou Legion. Sim, Sor Olis confirmou com um aceno de cabeça. Legion bateu os dedos na mesa e declarou. De acordo com os regulamentos da guilda, se as mercadorias transportadas por nossos membros forem perdidas em águas designadas, a frota milagrosa é responsável pela recuperação. Se as mercadorias não puderem ser recuperadas, a guilda indenizará metade do seu valor total. Você está dizendo que eles afundaram os navios deliberadamente para dar um golpe na guilda e obter indenização?
Sorolis entendeu rapidamente a implicação de Legion, mas logo manifestou outra dúvida. Mas eles realmente perderam 2 navios e a carga afundou junto. O valor combinado das mercadorias e navios perdidos excede em muito a indenização que receberiam. Isso não seria um prejuízo líquido? E se a carga nunca tivesse existido? Perguntou Legion gravemente. Sorolis congelou por um momento. Mas eles têm registros de embarque, não têm? Chamem o atual presidente executivo da Guilda dos Mercadores, ordenou Legion. Quando Oli se virou para sair, acrescentou: tragam também o capitão dos homens da armadura sangrenta de Porto Milagroso. Sim, meu senhor, respondeu Sorolis antes de partir. Não demorou muito para que o atual presidente executivo da Guilda dos Mercadores Milagrosos, que já estava esperando no porto militar, chegasse aos aposentos do capitão junto com o capitão dos homens de armadura de sangue. Dê uma olhada nestes registros. Veja se algo lhe parece estranho, instruiu Legion, apontando para os documentos do interrogatório sobre a mesa. Os 2 homens hesitaram brevemente antes de cada um pegar uma parte dos registros para examinar. Após terminarem, trocaram os documentos e os revisaram novamente. Esses relatos do ataque são inventados, disse o capitão dos homens com armadura de sangue primeiro, falando em língua comum com sotaque bravosiano. Seu nome era Kiss, um bravosiano que fora um dos subordinados mais antigos de Legion. Ele se juntara a Legion quando ele ajudou Nimeria a construir a nova Tumbleton. Na época, ele foi nominalmente designado para as forças de guarnição de Nimeria. Mais tarde, foi transferido para Miracle Harbor ao lado de John Bulwer e assumiu o comando da guarnição do porto. Seu desempenho excepcional lhe rendeu um lugar na lista de oficiais recomendados quando John partiu. Quando a unidade especial de inteligência, os homens com armadura de sangue, foi criada, Kiss se juntou voluntariamente e foi nomeado capitão da divisão de Miracle Harbor. Seus anos lidando com assuntos de inteligência permitiram que ele identificasse imediatamente as inconsistências nos registros de interrogatório. O presidente executivo da guilda mercante, Gorman Celtigar, foi um passo mais lento, mas chegou a uma conclusão semelhante. Os registros de embarque devem ser falsificados. Lembro-me muito bem. Essas armas foram encomendadas de Meeren. Mas esta frota pertence à guilda mercante de Volantis. Não há como a guilda trocar armas já encomendadas com eles. Legion perguntou, então me diga, qual é a razão por trás disso? Gorman respondeu rapidamente, alguém está fraudando os registros contábeis, tentando explorar a política de compensação da guilda para desviar dinheiro. Ótimo, Legion assentiu. Deixa a investigação com você. Os homens da armadura de sangue vão ajudar. Quero saber exatamente quem teve a audácia de tentar roubar do meu bolso. Vamos descobrir o que está acontecendo, entendido? Sim, meu senhor, responderam Gorman e Kiss em uníssono. Pouco depois de Gorman e Kiss partirem, os principais líderes das guildas mercantes que haviam sido convocados começaram a chegar às docas, um após o outro. Ao contrário do que Sorolis esperava, nenhum deles demonstrou medo do dragão marinho. Ao receber a mensagem de Legion, eles imediatamente delegaram suas funções a subordinados, armaram-se e reuniram-se no porto militar, prontos para acompanhar Legion até a costa sul do Mar de Dorne para caçar a fera. Até mesmo aqueles que não tinham sido notificados apareceram para se juntar à comoção, entre eles estava Septão Joset do Setembro Milagroso. Legion dispensou a maioria deles, exceto aqueles com notável influência, como Septão Joset. Ele não estava procurando voluntários para lutar contra o dragão marinho. O que ele precisava era de pessoas de status para espalhar a notícia, que a frota milagrosa poderia derrotar a fera e proteger as rotas comerciais. Capítulo 185. Caçando o dragão marinho. Timel era um pescador comum na cidade de Thor, ou pelo menos era o que ele gostava de dizer. Mas para a maioria das pessoas na cidade de Thor, ele era tudo menos isso. Aos olhos delas, ele era o maior comerciante de frutos do mar da cidade. Afinal, nenhum pescador comum possuía 14 barcos de pesca de fundo chato. Há apenas um ano, ele não passava de um pequeno peixeiro no distrito portuário. No entanto, ele tinha um olhar mais aguçado para oportunidades do que a maioria. Quando Miracle Harbor apresentou uma oportunidade de ouro, ele a agarrou. Enquanto o povo da cidade de Thor se tornava hostil a Porto Milagroso devido ao conflito no Mar de Dorne, Timel transportava discretamente grandes quantidades de frutos do mar da costa sul de Dorne para Porto Milagroso, vendendo-os com lucro considerável. Em pouco tempo acumulou uma riqueza considerável. Com sua fortuna recém-adquirida, ele comprou novos barcos de pesca, formando uma frota dedicada ao comércio de frutos do mar. Ao longo do último ano, ele também construiu relacionamentos com os habitantes de Miracle Harbor, elevando seu status ao de um convidado de honra entre a elite de Thor City. No entanto, rumores recentes sobre dragões marinhos no Mar de Dorne haviam despertado um medo considerável. Até mesmo o navio de guerra da fortaleza estacionado em Porto dos Milagres teria sofrido um desastre. Como resultado, os pescadores da costa sul não ousavam mais se aventurar no mar. Os homens de Timel não eram exceção. Sem peixe não havia renda. Timel também tinha um grande número de pessoas sob seu comando que o ajudavam a controlar o mercado de peixes da cidade de Thor. Sem receita, os fundos que ele havia acumulado não durariam para sempre. Sem outra escolha, ele levou um grupo de pescadores desesperados e destemidos para seu pesqueiro particular perto de Godsgrace Cape em busca de uma pescaria. O Cabo Godsgrace ficava a leste da cidade de Thor, projetando-se mar adentro. Fazia parte das montanhas Godsgrace, o que significava que não havia praias arenosas ao longo de suas margens.
Apenas penhascos imponentes e precipícios escarpados que se estendiam até o litoral perto da Colina Fantasma. Um ano antes, enquanto pescava nessas águas, Timel descobriu acidentalmente que os peixes e camarões ali não eram apenas mais abundantes, mas também maiores do que em outras áreas. Desde então ele manteve aquele lugar como seu local secreto de pesca. Mais tarde, ele aprendeu uma técnica de captura de caranguejos com os habitantes da Ilha de Verão em Miracle Harbor. Começou a usar esse método para capturar caranguejos nessas águas, fornecendo-os exclusivamente para Miracle Harbor. Dizia-se que Lord Legion, o escolhido, gostava particularmente de caranguejos e chegou a inventar um conjunto de utensílios de mesa especializado para comê-los. Seu entusiasmo se espalhou, e logo os habitantes de Sumeral e das regiões vizinhas, que antes davam pouca atenção aos caranguejos, desenvolveram um novo desejo por eles. A demanda elevou os preços às alturas, tornando os caranguejos um dos frutos do mar mais valiosos. Chefe, acho que está é a área onde o dragão marinho foi avistado. Sussurrou um subordinado depois que eles localizaram o primeiro farol de gaiola de caranguejo e Timel deu a ordem para recolher as armadilhas. Timel estremeceu com as palavras. Instintivamente examinou o mar ao seu redor. A névoa matinal ainda pairava densa sobre a água, obscurecendo sua visão dos arredores. Calhe a boca e comece a trabalhar. Levante as gaiolas de caranguejo rápido para que possamos ir embora, disparou Timel, lançando um olhar penetrante para seu subordinado. Sob seu olhar atento, a primeira gaiola de caranguejos logo foi retirada das profundezas. Essas gaiolas eram tecidas com um tipo especial de videira oleaginosa encontrada nas montanhas Godsgrace. A videira era altamente resistente à água, incrivelmente resistente de decomposição lenta, tornando-a ideal para tecer redes de pesca. No entanto, por mais durável que fosse, continuava sendo uma planta cultivada em terra. Depois de ficar submersa em água do mar por mais de 10 dias, até a videira mais resistente acabaria apodrecendo. Exatamente como Timel temia, a primeira gaiola de caranguejo já estava em ruínas devido à decomposição. Sem pensar muito, ele ordenou que sua tripulação continuasse recuperando as gaiolas junto com os outros barcos de pesca. Felizmente a sorte estava do seu lado. Depois de perder várias gaiolas danificadas, eles finalmente começaram a trazer as intactas, cada uma contendo caranguejos enormes e rechonchudos. Os caranguejos daquela região eram significativamente maiores do que os de outras águas e até tinham um par de patas a mais. Sua carne era excepcionalmente doce e macia, o que os tornava muito procurados em Miracle Harbor, onde eram vendidos por 3 vezes o preço de outras variedades de caranguejo. Esse comércio era um dos empreendimentos mais lucrativos de Timel. À medida que cada navio trazia uma dúzia ou mais gaiolas de caranguejos, abarrotadas de caranguejos, os conveses se enchiam de criaturas. Um sorriso raro surgiu no rosto normalmente sério de Timel enquanto ele fazia um cálculo aproximado. Aquela viagem já lhe rendera um lucro considerável. Talvez tenha sido o alívio de uma pesca bem-sucedida, ou talvez as palavras anteriores de seu subordinado o tenham perturbado, mas enquanto Timel estava no convés, ele de repente sentiu uma sensação estranha, como se algo na névoa espessa do mar o estivesse observando. A sensação desapareceu tão rápido quanto surgiu, mas o desconforto persistiu. Deveríamos desistir e voltar? Já fizemos bastante. O pensamento lhe passou pela cabeça, mas enquanto outro barco explodia em aplausos por mais uma gaiola cheia de caranguejos, a ganância facilmente venceu a cautela. À medida que a densa neblina matinal começava a se dissipar, cada barco conseguiu puxar mais 3 ou 4 gaiolas. A essa altura, os conveses estavam tão lotados de caranguejos que mal havia espaço para ficar em pé. Toquem a buzina! Terminamos por hoje, gritou Timel, satisfeito com a pescaria. Seus homens imediatamente tiraram as trombetas dos cintos e as tocaram com força. Ao sinal, a tripulação abandonou o que estava fazendo. Alguns correram para içar as velas, enquanto outros começaram a içar as âncoras. Com a âncora e as velas do último navio seguras, a frota virou e começou sua jornada de volta para Tor City. Chefe, algo não está certo, murmurou de repente um dos homens de Timel enquanto se aproximava. O que foi? Perguntou Timel, franzindo a testa. Acabei de fazer uma contagem. Estamos perdendo um barco, disse o homem calmamente. Um barco desapareceu? Timel enrijeceu-se. Subiu rapidamente ao ponto mais alto do convés e examinou as águas ao redor, contando os navios. Em instantes, seu rosto escureceu. Droga! Não é só um, estamos perdendo 2 barcos. Rosnou ele. 2? O subordinado hesitou, depois assentiu, percebendo que devia ter contado errado antes. Quem eram os capitães daqueles 2 barcos? Perguntou Timel. Ainda não sei. Precisamos reunir todo mundo para descobrir, respondeu o homem balançando a cabeça. Você acha que eles roubaram os navios? Parem a frota. Reagrupem todos os barcos aqui, agora ordenou Timel sombriamente. Uma série de toques de trombeta ecoaram pelo mar e, um por um, os barcos de pesca começaram a convergir para o navio de Timel. Mas à medida que a frota se reunia, o estômago de Timel se revirou com uma crescente sensação de inquietação. Ele contou os navios novamente, apenas para perceber que faltavam mais 2. Ele estava reduzido a apenas 10 barcos. Droga! Pelo 7. Tem alguma coisa errada. Mesmo que Timel tivesse demorado a reagir antes, não havia dúvidas agora. Não havia tempo para investigar o desaparecimento de seus navios ou para repreender sua tripulação. Em pânico, ele se virou para o timoneiro e gritou, a todo vapor, tirem-nos daqui, agora.
Mas antes mesmo que suas palavras saíssem completamente de sua boca, uma poderosa onda de água irrompeu debaixo do navio, balançando-o violentamente. Então, sem aviso, uma enorme mandíbula irrompeu da superfície e, com uma mordida devastadora, engoliu todo o barco de pesca. Quando as mandíbulas se fecharam, Timel mal registrou os gritos aterrorizados de seus marinheiros antes que tudo escurecesse. Ao meio-dia, a espessa neblina sobre o mar se dissipou completamente. As águas antes calmas foram agitadas novamente com a chegada de uma frota de 1 dúzia de navios de guerra. Após 3 dias de navegação, a frota de Legion finalmente chegou às águas do Cabo Godesgrace, uma área conhecida nos registros como o lugar onde os dragões marinhos apareciam com mais frequência. Meu senhor, chegamos às águas do Cabo Godesgrace, relatou Ulysse enquanto se aproximava da proa. Devemos lançar a isca agora? Espere um momento. Legion olhou para o mar, balançando a cabeça. Então, ouvindo a conversa alta atrás de si, virou-se e lançou um olhar para os supervisores da guilda mercante e seus guardas, que haviam sido convidados a bordo. Sua expressão tornou-se fria. Diga a esses idiotas de armadura para tirarem a armadura. Se o dragão marinho aparecer e afundar este navio, eles afundarão direto como uma pedra, e não voltarão à superfície. Sim, meu senhor. Ulysse revirou os olhos enquanto se virava para os 10 homens ainda vestidos com armaduras de metal, claramente impressionado com a falta de previsão deles. Depois que Ulysse partiu, Legion voltou sua atenção para o mar. Logo avistou algo incomum. Fazendo um sinal ao timoneiro, ele direcionou o navio em direção à anomalia. À medida que se aproximavam, Legion aproximou-se da murada, espiando a água. O resto da tripulação, curioso, juntou-se ao redor para dar uma olhada também. Havia pedaços espalhados de madeira quebrada flutuando na superfície, nada de notável à primeira vista. Puxem essas pranchas para bordo, ordenou Legion com uma expressão séria. Os marinheiros não perderam tempo. Pegando uma rede de pesca, arriaram um pequeno barco e começaram a recolher todos os restos de madeira que encontraram. Depois que as tábuas foram trazidas para o convés, Legion as espalhou, examinando cuidadosamente os padrões de quebra ao longo das bordas. Parece madeira de um barco de pesca dornês, observou um dos oficiais da guilda mercante, dando um passo à frente. Eles preferem freixo branco para seus barcos. É leve, tem boa flutuabilidade e é o melhor material local para embarcações de fundo chato. Legion concordou com a cabeça. Outro homem zombou. É só um barco de pesca que sofreu um acidente. Uma pequena tempestade é suficiente para destruir um desses. Tempestade, alguém respondeu imediatamente com um tom de voz carregado de sarcasmo. Você é um idiota? Viu algum sinal de tempestade na água hoje? Parecia haver alguma tensão latente entre os dois, mas antes que o primeiro homem pudesse responder, outra voz interrompeu. Um homem de meia idade, que havia ascendido de marinheiro a líder de guilda mercante, deu um passo à frente. Isto não foi uma tempestade, afirmou com firmeza. Os danos a estas tábuas são de esmagamento e impacto, não o tipo de rasgo que se vê em mares agitados. Já vi esse tipo de destruição antes, em navios que foram abauroados por dracares dos homens de ferro equipados com ariete. Enquanto falava, ele olhou para Legion. Afinal, todos sabiam que a maior aliança pirata dos homens de ferro nas águas dornesas, tanto dentro quanto fora da região, não era outra senão a aliança dos 3 Krakens do mar, que operava sob o comando secreto de Legion. Não foram os homens de ferro, interrompeu Ulysse sem hesitar. Primeiro, não há piratas homens de ferro no mar de Dorne. Segundo, os arietes de dracares são projetados para embarcações de médio porte. Um barco de pesca de fundo chato não seria capaz de resistir a um ariete, e um dracare nem precisaria usar um contra uma embarcação dessas. Não precisa especular, Legion interrompeu a discussão. Isso foi obra de um dragão marinho, e não foi só um navio. Ele se virou para Ulysse. Comece a usar a isca conforme planejado. Sim, meu senhor, respondeu Ulysse imediatamente, e então fez sinal aos trompistas para retransmitirem o comando. Uma série de toques de trombeta ecoou sobre o mar, levando seu significado através das ondas. Imediatamente a frota se posicionou, espalhando-se em intervalos fixos com a nau Capitânia Roviad no centro, cobrindo gradualmente a extensão de água. Uma vez ancorados no local, os capitães começaram a despejar barris de iscas no mar. A isca consistia em peixes mortos embebidos em sangue de boi. Ao atingirem a água, o sangue se espalhou rapidamente com a correnteza, manchando o mar ao redor de um vermelho escuro. Um fedor forte e pungente enchia o ar. Para os humanos o cheiro era insuportável, mas para as criaturas carnívoras que espreitam sob as ondas, era uma atração irresistível. Não demorou muito para que tubarões e outros peixes predadores começassem a circular, atraídos pelo cheiro. Eles corriam de um lado para o outro, devorando avidamente as carcaças flutuantes. A tripulação se alinhou na grade, tensa e silenciosa, com os olhos fixos nas águas agitadas. Era como se acreditassem que por pura concentração, conseguiriam enxergar além da superfície espessa e sangrenta, nas profundezas abaixo. Em contraste, Legion permaneceu completamente à vontade. Sentado de pernas cruzadas no convés, encostado na base do mastro, com os olhos fechados. Permaneceu imóvel por tanto tempo que alguns tripulantes começaram a se perguntar se ele havia adormecido. O tempo passou. À medida que o céu escurecia, lamparinas a óleo eram acesas em todos os navios. O cheiro de sangue e peixe desaparecia gradualmente à medida que as criaturas predadoras terminavam seu banquete.
A isca havia sumido, mas o verdadeiro alvo ainda não havia aparecido. Uma crescente sensação de fracasso tomou conta da tripulação. Até Legion começou a suspeitar que o dragão marinho não apareceria. Levantando-se, ele estava prestes a ordenar a Ulis que movesse a frota para outro local e tentasse novamente. Então o navio abaixo dele tremeu. A princípio, a tripulação achou que eram apenas as ondas, mas Legion imediatamente percebeu que havia algo errado. O ritmo do movimento era diferente, não era uma mudança natural na água. Parecia mais uma corrente repentina e poderosa atingindo o casco por baixo. Seus instintos se inflamaram. Sem hesitar, ele correu para a proa, pisando na ponta da proa do ponta de flecha. Olhando para a água escura e agitada, ele ativou sua runa do dragão. Uma onda de energia irrompeu dele, expandindo-se sobre o mar em ondas, como um sonar varrendo as profundezas. Esta era uma técnica que ele havia dominado após completar seu segundo ritual de comunhão com o dragão. Era também uma habilidade característica dos cavaleiros banidos, usada para detectar ameaças ocultas. Dizia-se que um cavaleiro banido excepcionalmente poderoso podia estender seus pulsos de runa do dragão por um raio de 10 quilômetros, sentindo qualquer inimigo dentro desse alcance. Se atacado, ele poderia localizar a posição exata do agressor e, usando a extrema mobilidade concedida pela runa do dragão da tempestade, instantaneamente encurtar a distância para retaliar antes que o inimigo sequer percebesse o que havia acontecido. Legion não estava nesse nível ainda, mas ainda conseguia esquadrinhar as águas sob sua frota, garantindo que nenhuma ameaça passasse despercebida. No momento em que seus pulsos de runa do dragão se espalharam pelas profundezas, ele recebeu um feedback imediato. Dragão marinho! Alerta total! Gritou ele. Quando seu aviso soou, a criatura monstruosa que espreitava nas profundezas avançou para cima, mirando em seu primeiro alvo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.